O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, hoje é quinta-feira e vamos falar sobre o tema Cultura Negra Brasileira e a luta contra o racismo, com Jaqueline Santos, que é historiadora, mestre em educação e assessora da bancada feminina do PT na Câmara dos Deputados. Bora para nossa aula de hoje? Olá, militância do Partido dos Trabalhadores, olá, mulheres, olá, juventude. Eu me chamo Jaqueline Santos, estou como assessora da bancada feminina aqui das mulheres do Partido dos Trabalhadores e, para além disso, também sou uma militante do movimento estudantil, né? E vamos à luta e hoje vamos falar um pouquinho sobre a cultura brasileira contra o racismo. E aí a gente fica pensando assim, né? O que seria a cultura negra no Brasil, né? Compreender a cultura brasileira, como ela foi forjada, né? Na resistência, no reconhecimento ou na importância da identidade nacional. Então, refletir criticamente sobre o racismo é tentar esvaziar alguns estereótipos dessa cultura, inclusive como positivas. Então, eu vou falar sobre cultura negra, então eu sempre vou vangloriar a cultura. E aí, assim, é claro que existem inúmeras razões para que seja positiva, mas que não seja esvaziado o conceito da cultura negra. Como quando a gente pensa em cultura negra, a gente vem logo na cabeça o samba, o futebol, a capoeira, ou até mesmo a nossa feijoada de sexta-feira. Então, tudo isso tem raízes negras, mas não é só isso, né? A cultura negra, ela é a alma do Brasil. Então, mas por que sendo a base da cultura nacional, o povo negro ainda ele continua sendo o mais excluído, ou que a violência, ou que a pobreza? Então, são essas provocações que a gente tem que se fazer cotidianamente, né? Será que basta celebrar a alegria do povo negro, somente isso? No carnaval ou nas grandes festas tradicionais de cada estado ou cada município? Então, é como se a gente ignorasse a presença da juventude nas universidades ou na política ou nos espaços de poder, quando a gente só faz esse recorte. Então, acho que é muito mais de pensar o tanto que a população negra está inserida ou está excluída dos processos sociais, que a cultura é muito mais além do que só movimentos atrativos de diversão, né? Quando a gente pensa em cultura, ela é um processo dinâmico, ela não é fixa, ela não é unilateral. Então, assim, e aí eu vou pensar um pouquinho sobre o contexto, né, dessa herança africana ou da resistência negra. O Brasil é o país que mais receberam africanos escravizados no mundo, cerca de 5 milhões. E aí muito pouco se fala qual foi o último porto a receber essa população, que foi o estado do Espírito Santo, em São Mateus. E também, por coincidência, o estado do Espírito Santo também foi o primeiro estado a fazer a mineração de pré-sal. E aí, quando a gente vê o nosso partido
expressando, né, o pré-sal é nosso, né? A que custo também isso se dá para a população negra, né? E quais são os investimentos que hoje o Estado brasileiro faz de reparação a essa população? Hoje, aqui na Câmara, está começando um movimento de um, um fundo de reparação histórica para a população negra, que tende a fixar, pressionar os governos de outros estados-nações a fazer financiamento para esse fundo, né? Eu acho que isso é um grande avanço que a gente tem dado, né? E até mesmo para fazer com que outras iniciativas tendem a mudar no nosso estado. As cotas hoje no serviço público é um grande avanço, as ações afirmativas, tanto no serviço público quanto nas universidades, mas eu acho que para só isso não tende a valer. Para a gente ter políticas públicas de verdade, a gente precisa de financiamentos, e hoje eu acredito que esse fundo de reparação é uma grande iniciativa. Mas como que esse histórico aí, né, como que eles são vistos, como a cosmologia, o modo de cozinhar, o modo de viver, de dançar, tende a refletir hoje na vida da população negra, né? Mesmo sobre o teor da escravidão, a cultura, ela não foi destruída, ela foi reinventada, né? A gente tem o exemplo da capoeira, que virou uma autodefesa, virou uma dança, as religiões afro-brasileiras, mesmo que perseguidas ainda, elas continuam vivas, né? A gente teve um grande, acho que um alvará para a destruição dessa religião no último governo. Vários templos foram destruídos, foram massacrados, foram perseguidos. E eu acho que não só no último governo, mas todo o tempo a gente vive um estado de repressão, de perseguição dessas religiões, né? Mas, assim, a gente tem o samba, tem o funk, a voz da periferia, ela ecoa e se manifesta como resistência. E aí, quando a gente fala sobre a autocultura ou a baixa cultura, sempre tende a valorizar culturas eruditas e brancas, né? Mas o que pulsa a cultura brasileira é a cultura que vem das populações que foram escravizadas, né? Mas hoje eu quero que a gente entenda como que a cultura e a negritude como processos dinâmicos, né? Não só um simples resgate da hipervalorização de estereótipos, mas como um sinal positivo de romper com o racismo, muitas vezes que só de repactuação, né? A cultura, ela é muito mais viva e dinâmica, como eu disse anteriormente, mas é de pensar como que a cultura nacional, ela não... Eu brinco que na escola a gente tem um momento folclórico de estudar a cultura negra, que é no 20 de novembro, mas é muito mais além do que isso. Eu acho que todas as manifestações culturais que temos no Brasil, ou até mesmo as tradições, a cosmologia, a religião, as representações jurídicas, tudo perpassa pela cultura da população negra, né? A gente meio que não é só o tecido social, a gente também tem o coração e a razão da população negra, ela está na sociedade brasileira. Então, a cultura negra como forma de resistência, eu acho que esse deve ser o mote de tudo isso, né? Os primeiros quilombos a ser livre no Brasil, a cultura negra foi criminalizada, leis foram proibidas das manifestações socioculturais, e hoje existe um sistema de domesticação dessa cultura, que vende, que estigmatiza, que escraviza, como se a gente só pudesse fazer algumas coisas e as outras não. Então, quando me pergunta, Jaqueline, você sabe sambar? Não, com certeza você sabe sambar. Então, são alguns questionamentos também que a gente deve se fazer para essa cultura erudita ou a cultura do colonizador, né?
transformar a falta de racionalidade, né, em atribuir ao negro como só a emoção. Então, é extremamente sobre isso, né? Então, tudo que vem da emoção é denominado para a população negra. Sobre tudo que vem do corpo é ligado à população negra. Nada de racionalidade para a população negra. Então, há um esvaziamento sobre as potências que nós temos diante da construção social do nosso país. Então, é uma grande armadilha, né? A hipervalorização do corpo, sendo que a gente tem muito mais a celebrar, que são as potências intelectuais, a forma de pensar o mundo, né? E que isso que é importante que a gente se liberte de algumas imagens de controle que o racismo tende a colocar, romper, né, com essa possibilidade, romper com esse estigma de fixação que coloca a população negra, né? Pensar uma diversidade de possibilidades e de ocupar espaços. Então, a gente tem como exemplos de liberdades meio que de resistência, como a literatura de Conceição Evaristo, os rappers dos Racionais, do Djonga, a arte da cultura futurista, o cinema. Então, é pensar que a cultura negra, né, ela é muito mais além do que só a hipervalorização da negritude, né? É pensar o Brasil nas suas mais diversas dinâmicas de possibilidades de vivência social. Então, uma da luta da cultura contra o racismo no Brasil, ela se atualizou pela escravidão, pela exclusão dos empregos na saúde, na política. O mito da democracia racial apagou o conflito. Só a gente vive numa dinâmica pulsante sociocultural. Ok, brancos e negros vivem sem conflitos e em paz, né? Isso é uma grande falácia, né? Mas isso não resolveu nada a desigualdade. Então, a gente colocou a população negra longe dos holofortes internacionais, pensando que o apagamento da, da população negra, ela só está nas margens, mas essas margens, ela pulsa e elas vão ao centro e reivindica um protagonismo social que é a cultura brasileira. A luta antirracista, ela é muito antiga, então a gente tem desde o processo pós-colonial, o processo militar, e aí a gente tem algumas autoras, e principalmente hoje tem se falado muito sobre as autoras negras, mulheres negras, como Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, Beatriz do Nascimento e Carolina de Jesus. E, a partir dessas literaturas, tem de se pensado também políticas públicas que refletem na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Como eu já disse anteriormente, as cotas, né, as ações afirmativas, a lei da igualdade salarial, pensando nisso também, que hoje a gente vai fazer nos recortes. E aí a gente vê a população negra tem os piores salários, e isso é muito ruim de se falar, né? Que é a população que mais trabalha, que construiu esse país, que tem sangue, né, em várias paredes desse país, e em alguns espaços a gente não pode entrar até mesmo, né? Mas é pensar também sobre as mudanças que o movimento negro tem feito, né? A ocupação dos espaços de mulheres negras em mais variados, né? O movimento negro tem crescido e tem reivindicado literalmente não só ocupar alguns espaços, mas ter esse protagonismo, voz, vez, e discutir sobre o orçamento, sobre investimento e inúmeros assuntos, não só os assuntos que a gente diz temáticos da questão racial.
né? E quando a gente coloca a população negra nesse debate, outras populações ditas minorias vêm junto, e eu acho que isso também é um grande avanço para falar sobre as comunidades dos povos originários, LGBT. Então, eu acredito que o movimento negro, ele não é só um movimento para a população negra, mas para que todas as minorias tendem a crescer em alguns espaços. Então, é pensar que a cultura negra não é só beleza, é uma denúncia, não é só emoção, não é estratégia política, não é só uma celebração de diversidade. É a sobrevivência, é um processo de um país. E aí a gente tende a fazer algumas perguntas, como quem consome a cultura negra no seu dia a dia? Você já pensou que isso é uma valorização ou isso é uma apropriação cultural? De que forma você atua, né, no combate ao racismo e que quem vende, quem compra. E para encerrar, né, não basta ser racista, é preciso ser antirracista, como diz Lélia Gonzalez. Muito obrigada. Na aula de hoje aprendemos sobre cultura negra brasileira e a luta contra o racismo. Fique ligada que amanhã tem mais!